bom estarmos aqui, papai, que delícia! Podemos tirar um tempo para juntos orarmos, buscarmos mais da tua presença, conversar com pessoas que nós amamos. Obrigada, Deus, obrigada, porque mais uma semana a gente está chegando na nossa outra quarta-feira e é tão gostoso quando chega perto da gente ter esse tempinho junto. Eu queria que a gente pudesse ter um tempo de oração, pedindo a presença de Deus. Eu sei que daqui a pouco também a gente vai ter os nossos convidados também chegando aí, né? A Raquel e o Sidão, que são pastores lá do Rio de Janeiro, que tem uma igreja linda, um trabalho sensacional. São pastores queridíssimos que vão estar com a gente também trocando ideia, nos ensinando, nos motivando também com o que está acontecendo lá, uma troca muito grande. Vamos começar orando, mesmo buscando a presença de Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade é maravilhosa, papai, a tua presença, sentir o Senhor trazendo mesmo esse renovo, sabe, a paz, aquilo que a gente precisa que só vem de ti mesmo. E nós queremos, papai, que em nome de Jesus, aquilo que a gente está buscando para o nosso lar seja realmente aquilo que a tua igreja esteja buscando em todos os lugares. Nós queremos a tua presença dentro do nosso lar, dentro das nossas vidas. Queremos estar totalmente conectados ao Senhor. Não é só uma conexão de celular ou de vidas ou de pessoas de cada um num canto, mas é uma conexão sem interrupção nenhuma, que é uma conexão com o teu Espírito. Isso a gente tem buscando mais de ti, querendo aprender mais de ti, papai. E por isso nós pedimos que realmente cada família conectada, cada pessoa conectada possa mesmo, ó Deus, sentir a tua presença, envolver toda a casa, porque o que nós queremos, ó Deus, é exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, aprender cada vez mais do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Pai, porque sabemos que ainda tudo que fazemos, do jeito que fazemos, o Senhor sabe, ó Pai, o quanto é a vontade do nosso coração em querer muito mais de Ti. Mas aceita, Pai, a nossa adoração, aceita, Pai, as nossas imperfeições, mas nos leva realmente a um tempo muito maior de busca contigo nesses dias, nesse tempo. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos que o teu Espírito invada cada lar, cada Amém, casa, papai, não só aqui, mas aí no Rio de Janeiro, em Amém. todos os lugares do Brasil, onde as pessoas forem chegando e se conectando. Nós queremos a tua presença em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus aí, ó. Rampa Church já chegou por aí. Ai, que demais! Vamos chamar o Rampa. Olha que legal, gente. O pessoal tá chegando aí. Ah, agora tá nessa salinha aí no Santo dos Santos. Ah, chique. Vocês estão aqui. Nós estamos bem, estamos felizes. A gente estava tirando um tempo agora, orando, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, agradecendo por esse tempo que a gente vai poder conectar com vocês. Eu falei pro Lu, amor, sempre foi um sonho trazer, ó, Sidão e Raquel para cá. Esse ano a gente está orando de alguma forma, a gente vai se conectar de uma forma diferente. Deus faz coisas tão doidas, né? Mas é um tempo diferente mesmo. E a gente está muito feliz de estar com vocês, porque vocês nos ensinam. E da última vez que a gente esteve junto, vocês assim impactaram muito a nossa vida com uma coisa, que a gente chegou no quarto e falou, meu Deus, o amor pelo reino de Deus, o amor por Jesus é gritante na vida de vocês, e isso para nós assim marca, sabe? Então foram pessoas que a gente sabe que contato com outros pega fogo, né? Então glória a Deus por vocês estarem com a gente.
E a gente quer saber agora, antes que vocês se apresentem um pouquinho aí para essa galera que está chegando, esse pessoal que vai ouvir, e fala um pouquinho de vocês. Que bom. Quem começa? Começa, meu amor? Pode falar. Já começou falando, né? Eu tenho esse estigma aí de todo mundo achar que eu falo mais, mas é ela que fala mais. Eu levo a fama. Deixa eu falar mais. Galera da rampa, vai dizendo aí, só vem os comentários. Isso é porque eles não estão com ela. Isso é porque eles não estão com ela todo dia. Quem está com ela todo dia sou eu. E aí, gente, tudo bem? Primeiro, boa noite. Deus abençoe a todos. Eu sou o Sidão da Rampa. Estou muito feliz de, primeiro, participar aqui com o André, com o Luiz. É um privilégio muito grande. Nós estamos devendo esse tempo nosso juntos já há um bom tempo, né? Verdade. Mas toda vez que a gente consegue se encontrar é uma felicidade muito grande. Somos aqui do interior do estado do Rio de Janeiro e, bem, falar de mim, eu vou falar de nós dois, na verdade, né? Porque o nosso ministério, aqui ela está preparando a iluminação aqui do lugar. Nosso ministério totalmente voltado aí para adolescentes e jovens, né, junto com a Rampa. É uma igreja totalmente voltada para esse público. E eu e Raquel, nós exercemos aí a função não só de líderes, como pastores, mas casal também, desde o nosso ministério iniciou praticamente juntos, desde a nossa ordenação. Eu tenho 20 anos de caminhada com Cristo, e no ministério já 16 para 17 anos, ininterruptos, e com adolescentes e jovens já 15. Eu trabalhei 1 ano com Novos na Fé, nós ficamos 1 ano à frente de uma igreja local também, aqui na nossa cidade, mas 15 anos 100% dedicados a adolescentes e jovens. E há 4 anos já fazendo à frente uma igreja com esse público de 11 até 25 anos. Então, a Rampa hoje ela tem esse trabalho, né, aqui no interior do estado, e graças a Deus é o nosso ministério totalmente focado nisso. Eu sou apaixonado pelo ministério, estudo muito a questão da igreja local e tenho tentado dar a contribuição necessária no reino de Deus aí, não olhando para trás, mas sempre com uma dedicação aí especial à minha esposa, minhas filhas e ao meu ministério. É isso. Que bem. Aqui, eu vou mandar um beijo para vocês. Vocês não conhecem, mas é uma ovelha nossa daqui da Rampa, que veio aí do Mato Grosso. Eita! Letícia, ela entrou aí com a mãe dela, Janilze, e eles vieram aqui para o Rio de Janeiro, diretamente aí da terra de vocês. Família é uma bênção. Ai, que saudade da minha terrinha. Eu falei, pois é, vou estar com um casal de amigos lá da sua terrinha. Legal. Isso é uma bênção. O papai dela é militar e eles viajam muito, né? Então, não vão se estabelecendo em vários lugares temporariamente. Mas saíram daí. Família da fé para unir nessas horas, né? Isso é maravilhoso, para acolher, né? Para unir, isso é verdade. Demais. Que bom que eles estão aí com gente boa demais, né? E as meninas, como estão? Fala um pouco. Estão bem. Inquietas nesse isolamento, né? Criança é uma bênção, né? Mas tá dando tudo certo. O meu estoque de criatividade já esgotou com as crianças. Mas nós estamos muito felizes e honrados por receber esse convite de vocês, né? São tão especiais para nós, como que o reino de Deus, ele amplia os nossos relacionamentos, né? Quando a gente se conheceu, a gente jamais imaginaria que fosse tão próximos. Mas Deus é maravilhoso e une mesmo o chamado, une propósito, e obrigado pelo convite de hoje. Bom demais. Uma honra estar com vocês, porque hoje a gente só quer aprender. Né? Até falei pro Sidão que eu ia fazer um sapatinho aqui com vocês, para eles se preparar. Faz isso não, pega leve aí, Luiz, pelo amor de Deus. Bora lá, então. Deixa eu decepcionar essa turma, não.
Então, a biblioteca de Alexandria que está aí atrás de você já diz tudo aí, ó. Sim, é só um terço do que nós temos, porque o irmão, ele deixa de comer para comprar livro. Meu Deus. Olha só. Estou sendo desnudado aqui. Ah, todo mundo sabe disso. E o que vocês Mas mandam? que eu falei, a gente quer saber um pouco como vocês estão aí na igreja em relação ao que está acontecendo, como está o trabalho de vocês aí com a igreja, porque eu até comentei um pouco com o pessoal que é uma igreja única mesmo no Brasil, onde todo o funcionamento da igreja acontece através de adolescentes e jovens, né? Então, tudo é feito pelos adolescentes e jovens. Os pais estão em outro culto e é um cultão. Se a galera seguir aí o Rampa Church vai ver como é legal esse trabalho. E para nós, desafiador também. E aí, de repente, a gente vai para essa pandemia, onde a igreja simplesmente, pum, para. Como é para uma igreja, assim, com adolescentes e jovens, como vocês estão fazendo aí com a igreja, como está esse movimento, eles né? estão reagindo a isso, né? Essa que seria a palavra, né? As reações é bem de adolescente e jovem, né? É uma incógnita. Em dias que eles demonstram que estão extremamente necessitados da igreja, como tem dias que eles somem do mapa que nem Google acha. Estão realmente isolados. Mas a gente, nós estamos tentando, nossos contatos maiores são sempre pelos pequenos grupos, né? Nós temos aqui, a gente chama de RG, e o nosso trabalho maior é com os líderes fazendo essa ponte o tempo todo para mantê-los, pelo menos, com o acesso, o contato pela internet, pelo WhatsApp, para que eles mantenham a comunicação deles, né? Nós monitoramos as postagens, né, que eles estão sempre postando, então a gente sabe que está em casa e tentando sobreviver a essa pandemia. Mas uma coisa que eu estava tentando achar era uma característica para tentar definir como é que a gente se comunica nesses dias com eles, né? E uma das formas que a gente tem, a primeira delas é manter um princípio, né? A palavra de Deus. Isso tem que estar com a gente o tempo todo. Então, por já fazer parte, a gente não tem uma forçação de barra com relação à palavra. A gente tem um alimento, a gente tenta todos os dias mandar uma mensagem por áudio, tenta mandar um postzinho da Bíblia online, mas a gente mantém aquele ar sagrado sempre com eles. Mas o outro lado é o bom humor, porque o confinamento ele já nos leva a ter um pouco menos de paciência, o emocional fica bem fragilizado. Então, levar no bom humor, às vezes um oi, um bom dia diferente, de que você fale algo que ele seja engraçado. Eu não sou uma pessoa extremamente engraçada, mas eu entendi que nesse período que nós estamos nessa quarentena, o bom humor ele traz leveza e ele traz uma certa disposição para uma comunicação mais saudável. Peraí. Estão perguntando ali, o que é uma RG? Estão perguntando aí, ó. Vamos responder. Geral, tem a ver também. Tem a ver também, Luiz. Registro geral. Na verdade, é Rampa Group, é o grupo da Rampa, né? Porque nós criamos uma cultura aqui que é a de aproximação. Então, os pequenos grupos, eles são uma forma de aproximar o adolescente com o primeiro contato com a Rampa, com a igreja. São as células, né? São as células. Aí a gente deu o nome de RG e acabou que, por ser Rampa Group, ligou também com a questão do registro geral, a questão da identidade, e ele se tornou realmente uma identificação do adolescente e do jovem com relação à Rampa, né? Por isso que acabou virando RG. E conciliou todas as coisas. Acabou ficando fácil. Imaginei, viu? Isso aí, sabe? Tô falando aí. Mas conectado. Isso aí, gente. Pode ir colocando as perguntinhas aí, que a gente quer essa interação mesmo de todo mundo. Eu vi que você postou, Sidão, eu até comentei com o Lu, e eu achei bem legal falar disso,
que era do Endurance, né? Que é perseverança em inglês, que era do... Eu achei muito incrível, que fala um pouco sobre eu acho, capitão da Marinha, né? Isso Exatamente. era um treinamento que eles faziam dessa reclusão de 30 dias no submarino. E esses 30 dias lá sem parar em lugar nenhum, imersos no mar. E eles falavam que em 15 dias começava a sentir o peso dessa reclusão, de não ter onde ir, de não poder sair, de estar naquele mesmo lugar. E que a partir desses 15 dias começava a mostrar o estresse, brigas. Aí eu achei legal que amigos que tinham laços bem fortes já não se falavam mais. E os capitães, os mais velhos, já começavam a cuidar mais, porque poderia ser perigoso. Ele mesmo já tinha visto até suicídio no meio deles, né? Então ele falou, olha, começava aquele estresse. E eu achei legal a palavra que diz perseverança para um treinamento, porque realmente para nós aconteceu isso. Nós fomos tirados de uma forma mesmo mundial, né? Todo mundo teve que voltar para dentro da sua casa. Nós fomos retirados do convívio da igreja, as crianças de um convívio escolar, de uma rotina. Os idosos que tinham aquele jeito de sair ou conversar com alguém, fazer alguma coisa, foram proibidos de sair. E de repente a gente se encontra todo mundo dentro de uma casa. E a gente viu que nós aqui sentimos com os casais que a gente acompanha, ou com pessoas que conversam, e também nos jornais, o quanto isso teve aumento de brigas, aumento marido batendo em esposa, tantas coisas que foram acontecendo, né? Então a gente sentiu assim, quando eu li isso, eu falei, cara, já passou 15 dias, e agora? Como tá essa conexão das pessoas dentro de casa, né? Na verdade a gente até separou por blocos aqui. Eu gosto de organizar as coisas. E eu queria conversar com vocês sobre isso, né? a conexão de igreja e família, né? A gente já falou um pouquinho, você falou também, mas indo mais assim a fundo nisso, a gente queria saber como que a galera de vocês está fazendo para eles não perderem essa interação entre eles e com vocês, né? Você já falou que você está monitorando, né, tal, mas além disso, vocês estão fazendo grupos de videoconferência, né, fazendo, sei lá, encontros pelo WhatsApp, não sei. Que tipos de ações vocês estão fazendo para poder manter essa conexão da família com a igreja, né? Como é que está funcionando isso para vocês? Respondemos, Paulo? A gente está fazendo monitoramento, vamos chamar assim, né? Um monitoramento com os nossos líderes das RGs, que são os pequenos grupos, né? As células aqui. E vendo a necessidade que cada grupo de discipulado está tendo, né? Porque nossa igreja aqui, ela é uma igreja 100% de adolescentes e jovens. Adultos ali é Cid, eu e alguns da nossa equipe. Então, além da nossa equipe... Ou seja, é tudo adolescente, né? Adolescente, adolescente. O Ministério de Louvor são eles que fazem a dança, a diaconia, a intercessão, tudo é adolescente e jovenzinho. A nossa idade aqui, a faixa etária é de 11, que é a rampa júnior, 11 a 13 anos, são juniores, acontece o culto deles, mas não é junto conosco. E os de 14 até 25 anos, aí já é comigo direto e com o Cid. Os juniores é com a Thalita e o Mazinho, um casal de líderes nossos. Então, a gente já tem aí uma margem muito, muito jovem, né? Então, a gente precisa monitorar tanto os líderes quanto os liderados. Aí, hoje, a gente está realizando reuniões em videoconferência.
Alguns atendimentos que são de extrema necessidade de ser presencial, a gente não está abrindo mão. Hoje mesmo, eu passei o dia inteiro na igreja, foi o meu plantão, no trabalho que eu exerço na igreja, mas também fui lá 8 horas da manhã atender uma adolescente de 14 anos, com problemas familiares. Então, é algo que precisa ser um trabalho muito minucioso, né? De muito cuidado, muita qualidade. É claro que a gente tem algumas defasagens que a gente não consegue suprir todos, né, amor? Verdade. A gente não consegue, mas de um modo geral está sendo algo mais trabalhoso, está dando muito mais trabalho do que uma célula que une presencialmente, do que o culto, né? A gente está trabalhando muito mais, não sei vocês aí, mas a gente está ralando pra caramba. A gente tem que abrir um parêntese, né, Luiz e André, que é algo que a gente não tem que ter isso tem que ser para nós um ponto de sustentação. Nós não esperávamos por isso, ninguém esperava. Verdade. E essa adaptação é uma adaptabilidade da igreja e acho que da sociedade também. Então, qualquer coisa que está sendo feita agora e for positiva nesse cuidado com pessoas, nós precisamos ver o modelo. Então, como não tem esse modelo para ninguém, daqui a alguns meses pode ser que uma igreja ou duas possa dar uma resposta de que algo está dando muito certo. Como também pode ser um tiro no pé para alguns que estão tentando ir à frente, mas agora nós estamos num campo neutro, nós podemos tentar tudo. A única coisa que tem me dado muita força à frente da igreja é que eu estou deixando menos a questão de estratégia, crescimento, essas coisas, evento, e 100% agora no cuidado. Nós estamos tentando ser minuciosos no cuidado com as pessoas. O ponto fundamental agora é exatamente esse. Essas videoconferências que nós estamos fazendo agora, todas elas são estratégicas. Nós estamos fazendo com os nossos líderes e as nossas conversas elas são bem pontuais. É de não desperdice uma ligação, um recado no WhatsApp agora é extremamente importante, uma postagem sua é extremamente valiosa para outra pessoa que está recebendo aquela postagem, mas que todas elas sejam direcionadas para os fragilizados. Nós entendemos que o público adolescente e jovem, ele está num estágio emocional de muita sensibilidade. Então agora postagens, áudios sendo enviados, por isso que eu disse a leveza do humor nessa hora. Esse é o cuidado que nós precisamos ter com o outro, com o nosso próximo, com aquele que a gente tinha o contato de abraçar na igreja e agora não está tendo mais. Só que agora o próximo está sendo a nossa família. Exatamente. Né? Como vocês colocaram aí, as brigas, as diferenças, você saber novamente como vai se relacionar com a sua família, principalmente o adolescente e o jovem, que o adolescente em si já tem aquela questão de se isolar. Então, a gente já está isolado socialmente. E a gente fomos empurrados para dentro das nossas casas. Fica em casa, né? A hashtag, fica em casa. E aí, o cuidado hoje que a família e o próprio adolescente e jovem precisa ter para ele não se isolar dentro da sua casa. Porque já vai ser 2 isolamentos, né? Porque o adolescente, principalmente, ele tem essa característica na personalidade dele, de ficar no quartinho dele. Então, é algo que a gente tem conversado com eles, né, Cid? Para que eles se atentem nessa oportunidade deles cultivarem relacionamentos com a família, para conhecer, porque sentar à mesa, né, conhecer os pais, conversar com os pais, os irmãos, porque não tem outro grupo social hoje que a gente pode conviver, a não ser a nossa família. Voltamos à origem, né? E é o que a gente estava falando, que foi tão rápido, né? E quando passou a primeira semana, que eu acho que deu aquele choque. Estamos em casa e aí tudo começa a adaptar, né? Mas tem a tarefa para fazer, mas tem o trabalho que está fazendo em casa. E aí, esses 15 dias, você fala, peraí, mas antes
era correria demais, todo mundo saindo correndo, vai para a escola, volta da escola, tem uma atividade, você tá ali, vai para o trabalho, volta. Agora não, agora é todo mundo dentro do mesmo ambiente. Então, isso traz para todo mundo, né, a sensação de que, peraí, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando, eu tô em casa, mas eu tenho uma função. Então, a gente vê o quanto agora a gente começa a enfrentar a situação de estar todo mundo dentro de casa e ter que se perceber, né? Tá todo mundo se percebendo. Então, a gente teve uma live com a minha irmã, ela é psicóloga e trabalha muito nessa direção também, Raquel também com isso, e ela falou, olha, na verdade a gente começa a perceber coisa que nós já somos, não é coisa que a gente não era, né? A gente nada novo, né? Vem à tona as coisas... potencializando as coisas que já aconteciam, né, dentro da gente. Então, a gente acaba tendo que perceber que talvez a gente não tinha mesmo essa conexão tão forte pais e filhos, avós, né, netos ou filhos honrando os mais velhos e agora convive dentro de casa o tempo todo. Então, a gente começa a sentir o quanto as pessoas precisam avaliar esse tempo em casa. Isso é muito precioso, né? E outra coisa, o que vocês falaram também do adolescente, do jovem, é o assédio que as redes sociais, no geral, têm, porque ele está com o celular na mão, ele tem poder de trocar para onde ele quiser o tempo todo. Então, a gente estava até conversando no fim de semana, no culto ao vivo, que as pessoas ficam, em média, no máximo 20 minutos conectados. Então, se o culto passou de 20 minutos, já a pessoa já trocou, ela não quer saber de ficar ali ouvindo mais. Então, o adolescente é pior ainda. Às vezes é 10 minutos no máximo que você consegue prender a atenção dele, né? É 2 louvores e olha lá. Né? A gente, no culto de sábado à noite, a gente estava lá ao vivo, a gente depois viu que no show do Jorge Mateus lá tinham 3 milhões de pessoas, né? Depois vê os irmãozinhos lá postando Jorge Mateus, você fala, pô, mas o culto, por que não está no culto, né, com a gente? Mas é esse assédio que a internet tem, que também foi potencializado agora, já existia, né? Mas também piorou essa situação, né? E aí cabe aos pais ter esse cuidado com os filhos dentro de casa, de também limitar o que pode acessar, o que não pode, o que é bom, o que é de crescimento deles, né? Não só de ficar ali passando e mudando de canal, de rede social, etc. Né? Mas esses meios que a gente tem que procurar, né? De como vamos atingir essa geração agora de maneira mais eficaz, né? Eu falo que como eu estudo muito a questão da igreja geracional, uma das partes do estudo sobre a igreja de gerações é que tem os divórcios, né? Tem 3 divórcios que eles precisam ser combatidos. E um deles é extremamente fundamental, todos eles envolvem um líder de gerações, o líder de adolescentes e de jovens. E ele fala que o líder de gerações ele tem que ser uma ponte entre o pastor principal, então ele tem que ter essa comunicação constante com o pastor, para que os dois tenham o conhecimento do que está acontecendo, as transições acontecendo, as atividades que o líder está envolvendo aquela geração da igreja e tudo mais. O segundo divórcio que precisa ser evitado, e esse é talvez o mais importante, é exatamente com a família. Nessa hora, nós líderes, nós precisamos, assim, não é inventar uma regra, não é ter que ficar dando direção para os pais, mas é orientar dentro do nosso papel, que é extremamente importante essa convivência da mesa, essa convivência de um jogo de tabuleiro, de uma conversa. Às vezes eles vão assistir um noticiário juntos, e aí o pai vai puxar um assunto com o filho adolescente, com a filha adolescente ali, e falar, olha, nós precisamos estar mais atentos a isso aqui. Às vezes é uma questão econômica, o pai não precisar falar 100% da realidade financeira, mas tocar no assunto com os filhos e falar, olha, essa situação toda da pandemia está apertando o orçamento da casa, nós vamos precisar da sua ajuda. E ele se sentir inserido e com isso, com essa frequência desse diálogo, ele vai começar a ser mais participativo, porque o isolamento do adolescente e do jovem, ele não é só esse isolamento comandado pela mídia.
o isolamento dele é interior. Ele fala assim, eu vou ficar sozinho na minha casa. Meus pais estão com os problemas deles, eu vou estar com os meus. Então, acaba esse isolamento do adolescente e do jovem, ele é duplo. A família tem um, mas o adolescente ele tem dois. O filho adolescente jovem ele tem dois isolamentos. Ele tem esse isolamento que ele precisa, por causa da faixa etária, mas nesse momento nós não estamos podendo, dentro da nossa casa, ter a particularidade desse isolamento do adolescente. Ele precisa estar inserido hoje nessa realidade. Até porque todo cuidado com a saúde, o adolescente ele vai trazer essa vida ali para dentro de casa. Talvez ele vai estar antenado em algo que a família não está vendo. Então é importante colocar ele a par disso. E o nosso papel, às vezes, numa conversa, num próprio áudio, é colocá-lo ali. E eu acabei, no início do ano, estava ministrando uma palavra na nossa conferência, e eu creio que Deus que estava falando de verdade para os jovens naquele dia, eu falei, usou minha boca para falar que nós estamos vivendo um tempo de restituição. E eu não estava ainda atentando para que nível de restituição seria. Mas acabou que essa circunstância de vir para dentro de casa trouxe essa restituição meio que forçada, mas que ela hoje é necessária para o ambiente familiar, né? Os filhos e os pais juntos, né? E olha que gostoso ouvir isso para ver como é algo muito de Deus mesmo, né? Hoje está se falando muito assim, agora o auge, as igrejas evangélicas dizendo e acreditando que isso vem de Deus, né? E eu estava conversando com uma pessoa falando, se você acredita mesmo que essa pandemia possa ser algo de Deus? E para a gente chegar e conversar com a pessoa e falar, olha, a palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, você vai ver o quanto Deus, o tempo todo, está tentando trazer o povo de volta para perto dele. E muitas vezes, a gente se afasta de Deus, as consequências são terríveis, mas Deus está nos chamando para perto dele. E eu acredito que é uma época onde Deus está chamando. Opa! O Deus não está te chamando, não. Chamou agora. Mas a gente está ouvindo. Pode continuar, bem, tá ouvindo? Se arrebatou, nós ficamos, né, Sidão? Não dá, né? Pode continuar. A gente arrebatamento, não. E você fala assim, olha, eu creio que Deus está trazendo algo para rever. Se a igreja, para restituir algo mesmo, porque se a igreja não se perceber em tudo isso, a gente está perdendo, está deixando o bonde passar e não está se encaixando naquilo, porque algo tão inesperado, mas que está mexendo com todo mundo. Então eu fiquei pensando, você acha que realmente a igreja muda com tudo isso? Você acha que a igreja está passando por um alerta onde a gente precisa entender muito bem o que isso vai trazer? Como que vocês estão enxergando isso, assim, particularmente, assim, do que Deus tem trazido para vocês como igreja? Eu tô num nível de sensibilidade muito grande, percebendo, buscando mesmo o que Deus está querendo trabalhar na nossa vida, primeiro como filhos, né? Filhos que somos dele, mas também como líderes de jovens e adolescentes, de novas gerações, né? Então, desde o começo eu estou falando que Deus ele empurrou a igreja, nós, igreja, para onde primeiramente tem que ser igreja, que é para dentro da nossa casa. Porque às vezes é muito fácil você ser igreja no templo, fora, né? Exercer seu ministério, cuidar de vidas. Para o adolescente jovem é muito mais fácil, porque é um lugar onde ele ama estar, é um lugar onde ele serve a Deus, é um lugar onde ele coloca os dons e as habilidades e os talentos dele ali para ser usado. Mas eu vejo que é uma vontade permissiva do Senhor, pegando a igreja, porque a igreja não é estrutura, são pessoas, pegando essa igreja e colocando dentro da sua casa. É voltar para o início, para o princípio, a primeira instituição
né? O princípio de todas as coisas que Deus instituiu para a humanidade foi dentro da família. Então, eu preciso voltar a ser igreja dentro da minha casa, né? Eu preciso colocar, imprimir os princípios de Deus nas minhas filhas, imprimir os princípios de Deus no adolescente jovem que não tem a família convertida, uma oportunidade de pregar o evangelho, de ser a Bíblia dentro de casa. Então, é Deus mesmo, porque eu acredito no que a Bíblia diz. Deus, ele tem um controle de todas as coisas, né? Então, se ele permitiu com que as 10 pragas viessem lá no Egito, para que o povo fosse liberto, fosse para o deserto, para celebrar a festa da Páscoa no deserto, então todas aquelas 10 pragas não foi algo da permissão de Deus para o povo ele subir um novo nível, fechar um ciclo e abrir um novo ciclo. Então, eu acredito sim que tem a mão de Deus em tudo isso, nessa pandemia, em qualquer outro problema que a gente vai enfrentar depois que toda essa pandemia passar. Tem um outro detalhe também, que às vezes a gente não atenta, até na questão espiritual e profética mesmo, e isso a gente precisa até embasar mais, né? Creio eu que talvez a gente fazer uma avaliação como igreja no todo, que é uma forma também que todos estão voltando para sua casa, voltando para os recursos digitais e todos estão pregando o evangelho. Então, talvez o alcance da mensagem agora vai ser muito maior, porque todos nós estamos direcionados para um veículo apenas, coisa que há muito tempo não acontecia. Nós estamos todos voltados agora para que os recursos digitais eles alcancem o máximo possível de pessoas. E todos estão, por enquanto, atentos a uma doença. Mas daqui a pouco todos vão estar atentos à volta de Cristo. Então, eu acredito que a gente tem que levar isso para essa nova geração, para os nossos filhos, essa mensagem também de que você não está só usando os recursos digitais porque tem uma doença assolando o mundo. É porque você precisa se aprimorar para pregar bem o Evangelho de Cristo para toda criatura. Então, acho que vai chegar o momento em que todos nós, bem habilitados, sabendo mexer em todos os recursos possíveis, novos recursos que estão surgindo também. Você vê, olha só, há menos de 15 dias, quase ninguém sabia mexer no Zoom, não sabia mexer no Google Meet. Nem sabia o que era. Hoje, grande parte da população está mexendo nesses recursos digitais. Então, nós temos que voltar um pouco mais a atenção para essas coisas, porque nós estamos sendo habilitados para que o evangelho chegue mais rápido onde ele deve chegar. E talvez seja o recurso que Deus vai usar, né? Eu creio que já está usando. E outra, né? Eu acho que a forma de comunicar muda. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar, né? Nós sabemos que a palavra de Deus é única, é a nossa verdade, né? Mas a forma de comunicar é diferente. A gente tá, é isso que a gente entender, as conexões entre as gerações. Isso começa dentro de casa, né? Porque quando você agora tá voltando e todo mundo tá querendo saber notícia, ou oração, ou ouvir alguma coisa, entra no celular do jeito que tá, onde tá. Então, é muito bom a gente ver as igrejas espalhadas no mundo, mostrando médicos orando na China, médicos orando na Itália, médicos orando no Brasil, pessoas se ajoelhando nas ruas e orando, né? Então, a gente vê uma movimentação positiva, boa, no meio de tudo isso. Eu creio, sim, como a Raquel falou, na vontade soberana de Deus, mas creio também que existe algo nosso de se perceber para esse novo tempo de arrependimento e volta para Cristo, né? Porque para alguns vai passando, vai deixando e não vai percebendo a essência daquilo que Deus quer mostrar. Então é como você falou, a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar preparado com a palavra de Deus, né, nas mãos e na ponta da língua, pedindo que Deus traga esse avivamento como igreja, mas também é algo muito pessoal, vai passar muito pelo individual e escolha de cada um. Então, e vocês falaram aí 2 filhas, né? Qual a idade das meninas?
10 e 7. É 10. A Flor com 10 e a Pérola com 7. Olha só, a Flor tem 10 e a Pérola 7. A gente tem aqui o José com 8 e a Ana com 9. A Ana com 6, né, amor? E eu fico pensando assim, às vezes, se a gente correr tanto até agora dentro de casa e não perceber eles é a geração que precisa mais estar preparada. Então a gente corre tanto, né? São tantas coisinhas, fala, olha, agora entra para a parte individual. E vocês ainda são responsáveis por eles. Eles ainda amam Jesus através de vocês. Eles ainda veem Jesus através de vocês. Então, dentro de casa, a igreja está mostrando através dos jovens, dos adolescentes, das famílias, quem é Jesus dentro de casa. Então, existe uma responsabilidade muito grande para nós agora em anunciar a Cristo, né? E eu estava até compartilhando com o Lu que entrei numa sala de oração na madrugada e tinha gente de tudo quanto é país orando naquela sala. E ali eu comecei a orar. Não conseguia dormir, desci, peguei a palavra de Deus, onde que eu peguei? Jeremias. E abri aquela parte onde falava que Deus fala com Jeremias e fala, olha lá, na casa do oleiro, tá vendo aquele vaso, né, de barro que se desfez? Eu sou o oleiro e você é o barro. Então eu creio que chegou um tempo de Deus começar de novo a amassar a igreja dele para voltar a alguns princípios. Porque tem muita coisa boa sendo falada, sim, mas também tem muita porcaria, falso evangelho, mentiras, enganos. Então, como ser o sal, né? O sal da terra mesmo, para que a gente possa ser sal e luz no meio de tudo isso. Então depende muito do que cada um deseja buscar como família, né? E eu sei que vocês estão vivendo isso aí, a gente aqui, mas tudo depende de uma conexão com Deus. E como que vocês estão aí nesse tempo, nessa conexão, o que vocês estão sentindo de unidade da igreja? Como que vocês veem isso? No nosso caso, eu tenho contado até o fato, vou dar o exemplo até de quando conhecemos vocês, né? Nós tivemos o privilégio de poder estar conhecendo outros líderes no Brasil e fora do Brasil, e isso acabou nos dando um fortalecimento muito grande nos últimos 4 anos e meio, por meio do Global Kingdom, por meio de outros acessos, viajando em alguns lugares e indo ministrar a palavra, e acabou nos dando a possibilidade de poder fazer essas conexões e conversar com outros líderes, sem contar os líderes que nós cobrimos aqui por meio do nosso ministério também, dos nossos pastores. E isso nos possibilitou ter esse acesso com muitos líderes também de adolescentes e jovens. E conversando com alguns deles, a gente acabou vendo que todos nós estamos nesse mesmo barco, né? Tentando achar o ponto futuro, que ainda está escurecido pela pandemia, mas com uma convicção muito grande de que a igreja tem um papel fundamental nesse momento, nessa preparação. Esse momento, creio eu, que os líderes vão se destacar. Amém. São os líderes que realmente são especialistas em conduzir pessoas. Nessa hora a gente precisa estar muito atento em quem realmente se preparou como líderes, não só de adolescentes, mas líderes nas suas igrejas, junto aos seus pastores, junto à sua comunidade. Então, esse é o momento para esse posicionamento. Eu estava conversando com um grupo nosso de líderes, um grupo local, e eu estava dizendo para eles a respeito para eles não minimizarem a autoridade espiritual. E eu tenho falado isso muito com a Raquel aqui em casa, que nós não podemos minimizar, não podemos deixar esconder agora a nossa autoridade espiritual. Porque para esse tempo agora de conexão, a autoridade espiritual ela tem que ser evidente. Nós temos que nos mostrar, precisamos mostrar quem somos. Não é uma imposição, não é uma autoridade imposta, mas é realmente alguém que se posiciona, como você mesmo acabou de falar, né? Entrou numa sala de oração, orando com líderes do mundo todo. Esse é o momento para esse líder surgir.
o líder que ora, o líder que tem uma resposta na palavra de Deus, nós vamos usar mesmo textos bem pontuais para direcionar o rebanho. Então, nesse momento, o nosso papel ele é fundamental para que as conexões, primeiro, elas deem continuidade, porque nós temos conexões hoje bem fortes de líderes que são referências para nós, mas que nós somos referências para outras pessoas também. Então, esse posicionamento ele é importante nesse momento. Não dá hoje para ser um líder omisso ou um líder meio termo, ficando em cima do muro para todas as coisas. E nessa hora o líder ele vai se evidenciar. Nós aqui estamos nos evidenciando, não através dessa live, através daquilo que nós vamos conversar amanhã com nossos grupos. Então, todo esse posicionamento ele é extremamente importante agora para trazer pessoas para perto. Até porque tem muita gente que ainda está desorientada. Tem muita gente que não sabe para onde vai. Estava conversando com o meu pastor e uma preocupação dele essa semana que passou foi que líderes não fizeram a ceia da sua igreja, a ceia do Senhor. Tem igrejas que ficaram sem comer do pão e tomar do vinho. Então ele estava dizendo que nessa hora um líder ele tem que se posicionar e orientar um pastor ou um líder que ele conhece para que ele tenha uma forma de levar essa ceia até a igreja, para que ele possa fazer uma visita, nem que seja por meio de alguém levar lá um pendrive com uma mensagem, mas o líder ele tem que se mostrar nessa hora para ter uma palavra para o seu rebanho. Então, as nossas conexões, elas nos fortalecem para isso. Para esse momento nosso, que ainda é meio obscuro, os líderes que estão conectados uns com os outros vão ser uma grande chave e realmente vão conseguir trazer para perto. Aí eu não estou falando nem de faixa etária, não estou falando especificamente de adolescente, de jovens, eu estou falando do líder que se posicione bem. E nós precisamos encontrar nos nossos meios o líder que não tem acesso à internet ainda, o líder que precisa de uma orientação para criar uma página social, para que ele possa ali gravar algo e mandar para o seu rebanho, usando até os nossos recursos mesmo. Então, nesse momento, nós aparecemos para ser os que vão fazer a transição, né? E aí, glorifico a Deus por cada líder que está se levantando e podendo fazer isso, né? Usando as ferramentas adequadas. E com certeza a gente tem alguns assistindo a gente, e tanto da nossa igreja quanto da Rampa também, mas o que você falou é muito importante da questão da intencionalidade, né? De como a gente pode, nesse momento, atingir a vida das pessoas, né? Porque é muito fácil a gente ficar preso em casa, se preocupando só com a nossa família. Isso é muito importante, com certeza. Mas como nós vamos impactar outras pessoas, né? Com que recursos a gente vai fazer isso? Com o que a gente tem hoje, né? Seja por uma live, seja um WhatsApp, como você falou. A gente tem atendido muitas pessoas, como o nosso perfil é mais casal, são jovens casais com e sem filhos, a gente tem atendido vários casais pedindo ajuda porque estão em pé de guerra em casa, porque o marido não aguenta ficar com a esposa trancado em casa, né? O marido fugia para o trabalho, agora ele não pode fazer isso, né? Ele tem que ficar em casa. É verdade. E a esposa, com os filhos, tem que ajudar, e aí o cara começa a ficar pirado. Além disso, né, eu estava até vendo uma estatística da OMS falando que a violência doméstica aumentou drasticamente, inclusive até aí no Rio de Janeiro, que foi um dos piores lugares, foi 50% a mais. O Disque Denúncia disse que estava bombando de gente pedindo ajuda, porque não estão conseguindo, como você falou, né, Sidão, não estão conseguindo lidar com esse momento, não estão conseguindo entender, compreender o que está acontecendo dentro deles por causa dessa pandemia e tudo que está acontecendo, né? Então, a gente tem que ser igreja nesse momento e tem que ser intencional em ajudar, né, essas pessoas, seja ligando, seja enviando uma mensagem, né, seja fazendo algo diferente, né, para que elas sintam que isso vai passar, que é um momento, né, que Deus está com elas. Então, essa intencionalidade de nós como líderes é importante. A gente sempre fala que, primeiro, né, até a Raquel falou, Deus nos ama porque nós somos filhos.
E eles se importam conosco porque nós somos filhos. Mas nós também devemos amar uns aos outros como Jesus ensinou, né? É um dos principais mandamentos. Então, esse amor, ele não pode morrer só porque agora eu estou fechado em casa. Não, continuar sendo um amor prático na vida das pessoas, né? Então, isso aí é essencial para a gente ser igreja, né? Luiz, aí, ó, o pastor Yuri Bedington aí falou, Sidão é monstro, figura demais, né? Esse é parceirão. Ele tava com o Wildo agora aí, eu também. Ah, eu vi os dois fazendo lá a chamadinha lá, figura demais. Mas eu creio sim que é um tempo da igreja se levantar, e como a gente está falando da igreja, nós somos líderes dos pequenos grupos, né? São as pessoas que estão junto ali para falar, olha, agora eu sou de Cristo, eu preciso anunciar esse Deus. Então, não é só quem tem um jeito de falar, porque o outro consegue atingir tantas pessoas. Não, você atingindo a pessoa que está do lado da sua casa, a pessoa que está ali mais próximo, né? Você já cuidando do seu pequeno grupo, meu Deus, já é tudo. Você imagina a igreja se fortalecendo nisso. Então, o que a gente quer passar aqui mesmo, com essa troca de informação, é que a dificuldade, ela é real como um todo, né? Não só para nós aqui, como em todo lugar. O que a gente quer como igreja é não perder essa conexão de dizer, olha, a conexão principal é a nossa com Deus. Então, contra a ansiedade, contra o medo, contra aquele pânico do que nos aflige, é manter essa conexão com Deus e se levantar. O que eu posso fazer? Será que eu estou mais preocupada de como eu vou estar depois financeiramente, do que eu vou conseguir ter ou não, ou do que realmente Deus quis falar comigo nesses dias, não é verdade? Isso mesmo. É isso que a gente quer. A gente quer se unir para fortalecer a Igreja de Cristo, porque eu creio, sabe? Creio mesmo que nós vamos sair mais fortes pela graça, pela misericórdia de Deus, mas a gente precisa voltar, se arrepender, se conectar mais com Ele, não é? Realmente, André, é um tempo de arrependimento, né? Arrependimento, primeiramente, dentro da nossa casa, né? Porque quando a igreja voltar a se reunir no templo, nós cristãos precisamos estar muito mais fortes, muito mais... Imagina quando a gente voltar a se reunir no templo, como que as famílias vão estar mais fortes, né? O Luiz deu aí uma estatística de violência, de probabilidade de divórcios, né? E aí isso já vem atingir os filhos. Mas e nós que estamos? E nós que cremos na palavra de Deus? Será que a gente vai deixar que essa estatística atinja também a nossa casa? Como nós vamos voltar a nos reunir no templo quando tudo isso passar? Será que a gente vai voltar como uma família forte, feliz, solidificada, todas as pendências resolvidas em arrependimento? Ou a gente vai voltar uma família destruída, casais em divórcios, filhos com problemas? Como que a gente vai voltar? E sem contar que dentro de casa a gente tem diferença de gerações, né? Eu, por exemplo, aqui na minha casa tem 4 gerações, completamente diferente uma da outra. A minha mãe mora comigo, minha mãe tem 74 anos. Né? Aí tem eu e o Cid, que a gente está ali nos 40. 20 e pouco. Aí tem as minhas filhas. Aí tem as nossas filhas. Uma de 10, uma de 7. Parece que é muito perto, mas eu percebo a diferença delas só de um nível muito grande. A de 7, às vezes, dá um banho na irmã de 10 anos. Então, ainda a gente tem que lidar com essas diferenças geracionais dentro da nossa casa, né? Porque a minha mãe de 74 anos, a cabeça dela é outra, o conhecimento dela é outra. Aí eu vejo a minha filha Pérola e a Flor de 7, 10 anos, falo, meu Deus, se com 7 anos tem essa cabeça, tem esse conhecimento, imagina quando tiver com 40. Olha aí o Instagram derrubando a gente. Eita, sai pra lá.
Instagram não seja usado pelo inimigo. A gente esqueceu de avisar, gente, é que o Instagram agora, com 1 hora, ele derruba as lives. E a gente tá limitando o tempo. A gente realmente não olhou rápido para ver o tempo, mas a gente já tá caminhando para o final. A gente quer chamar aqui o Sidão, deixa a gente localizar o Rampa aqui, pra gente localizá-los e chamá-los pra gente finalizar. Que papo gostoso, que tempo precioso de ouvir, de fazer essa pergunta pra gente, né? Como a gente vai sair dessa pandemia, desse tempo de reclusão? Será que nós vamos sair mais fortes? Será que vamos sair com a nossa família mais unida? Com um relacionamento marido e mulher mais estreito? Ou então mais desgastado, né? Então, tudo isso a gente tem que estar pensando aí de como que realmente vai acontecer daqui pra frente, né? Que gostoso a gente poder ter esse tempo e saber que é um cuidado mesmo de Deus, a gente falar de família, falar como a gente tem que entender todas as gerações unidas num tempo onde a comunicação está sendo por internet, a gente podendo ver as pessoas de longe, mas um tempo onde Deus também está pedindo para que você, como igreja, se levante com aquilo que você tem. Gente, que tempo maravilhoso, que coisa boa ouvir vocês, sabe? Compartilhar do que está acontecendo aí. Eu sei que esse tempo vai passar, a gente vai se ver pessoalmente, eu ainda acredito que a gente vai fazer muita coisa junto. É um amor mesmo que nos uniu e admiração também gigante. Então a gente quer pedir que vocês deixem um recado aí para todos esses líderes que estão conectados, que estão chegando e se conectando. Diga uma palavra aí para nós queremos mais também. Vamos ter um tempo de oração por vocês também. Dizer que a gente é um só corpo, né? E agora a gente realmente precisa estar bem ajustado, completamente, cada um no seu funcionamento desse corpo, para que a gente possa fazer com que a igreja, nesse tempo, que vai ser a solução para o problema, qualquer problema que surgir hoje no mundo, o mundo vai olhar para a igreja. Porque a gente via aí tantos coaches, tantas pessoas tão gabaritadas, oferecendo ajuda, performance, alta performance, né? Você pode ganhar muito dinheiro. Cadê estes? Quem tá se posicionando hoje? É a igreja. Somos nós líderes. Então, nós precisamos, sim, nos posicionar, levar uma palavra. Eu aprendi com o meu pastor, não uma palavra de peso, não uma palavra de desgraça. A gente não precisa disso. Basta só ligar a televisão que a gente vai ver o tempo todo. Mas a gente precisa levar uma palavra de fé, de esperança, e um se unir com o outro. É o momento que Deus está proporcionando a nós líderes, principalmente líderes de adolescentes e jovens casais que estão começando a formar família, a entender esse tempo que é um tempo profético. Eu estou acreditando muito nisso, num tempo profético sobre a igreja, onde Deus ele está selecionando os líderes, ele vai pensar líderes que vai despontar aí na nossa nação depois dessa pandemia. Por quê? Porque a nossa preocupação tem que ser são vidas, né? Cuidar de vidas, amar vidas, realmente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É isso aí. Só reforçando, no começo a gente estava conversando, né, a respeito do texto que eu coloquei lá da preparação do pessoal do Encorace, do Submarino, né? E eu estava lendo muito sobre como é que esses oficiais da Marinha Americana, da Marinha Mundial, que eles se preparam para ir para dias submersos num submarino, né? E duas coisas chamam a atenção na preparação dessas pessoas, desses oficiais, desses soldados. A primeira delas é que eles trabalhem bem na área que eles são especificamente colocados. Então, é se equipar bem naquela área determinada.
tem ali o que vai ficar no periscópio, tem que vai operar o movimento do submarino. Então, cada um seja o melhor naquilo que ele faz. O segundo é, em caso extremo de perda, de começar a perder os sinais do submarino, até mesmo sinais de vida, cuidem uns dos outros. Comece a cuidar de quem está do teu lado. Então, nesses treinamentos, duas coisas são extremamente importantes. Primeiro, você dominar a área da qual você foi colocado para fazer. E a segunda é, em caso extremo, você cuidar de quem está com você. Porque esse momento que estamos vivendo, nós estamos num submarino, todos nós. O submarino é a nossa casa, o submarino é o lugar onde nós estamos com a nossa família. Então, você primeiro, olhe para você mesmo e veja que você domina bem aquele determinado assunto no momento da crise. E no momento em que a crise se estabelecer muito forte, cuide de quem está perto de você. Essa talvez seja a mensagem que eu tenho aprendido nesses dias, porque eu estou no meu submarino e eu estou tentando cuidar bem do que eu faço, mas cuidar bem daqueles que estão comigo também. E isso é extremamente importante em dias como hoje. Que legal. E eu gostei que tinha uma frase lá que dizia assim: você é responsável pelo que está acontecendo. Então ele falou, elimine todo o zoom. Isso aí. Isso. Que já vai ter alteração e tente manter aquela paz entre o ambiente. Exatamente. E eu tenho falado isso pro Lu. Teve um dia que ele estava bem angustiado, que eu vi que ele respondeu meio assim, áspero. Aí ele foi falar com as crianças, ele respondeu áspero, e eu falei, amor, tá tudo bem? Porque você tava bem. Aí ele saiu, ficou quieto, e depois ele veio e falou, amor, me perdoa. Às vezes eu começo a ficar angustiado, porque você vai vendo uma coisa, muita tarefa das crianças, muito vídeo pra gente gravar, pessoas pra falar, escola me chamando pra fazer as coisas, e eu acho que eu deixei aquilo vir à tona, você me perdoa, tal, e aí a gente teve um tempo de oração. Então, eu creio que esse é perceber o zoom que tá e a gente ter essa liberdade de pedir perdão. Arrependimento dentro de casa primeiro, arrependimento de como um fala com o outro, arrependimento dessas coisas, de não deixar de ser responsável por ser o líder daquele navio, daquele barco, né? Então é um tempo mesmo, e esse é o nosso desejo, primeiro para nossa casa, que eu falo para o Luiz, amor, não importa nada que a gente vai ser lá fora, se Deus não vê que aqui dentro existe uma verdade, né? Então eu não estou preocupada com que se tem 1.000 pessoas, 2.000, e a gente está sendo bom para elas ou não. Se dentro da nossa casa os nossos filhos não verem Jesus através de nós, né? Então, me abençoou muito esse texto, Sidão, sabe? O que você postou lá, eu marquei. Depois outra frase que você falou, quando se rompem tradições e modelos, surgem as oportunidades. E eu falei, agora é o que está acontecendo. Está surgindo as oportunidades, porque muita coisa que achavam correto, certinho, caiu por terra. E ninguém pode mais fazer da forma como estava fazendo. Então, agora abre-se oportunidades para qualquer um falar do amor de Deus, para qualquer um agir. E o holofote, o holofote que a gente tem que querer atingir. Ai, eu fico até assim, que eu orei mesmo por isso. Falei, Deus, o que eu mais quero é atingir o seu olhar para mim. Eu quero ver a aprovação do Senhor para mim, para nós. Então, a igreja é isso, é o Senhor olhar para nós, né? Então, isso é muito bom. Vocês de longe abençoando a gente, né, amor? Com certeza. E a gente espera um dia dar esse abraço, minha amiga, que às vezes me abençoa tanto, ouve meu falar e me abençoa demais. Muito bom. Eu falo pro Luiz, ai amor, essa vozinha dela, esse sotaque dela já me ajuda já aqui. Que delícia.
Mas a gente quer agradecer mesmo vocês. Obrigada por estar aqui com a gente, galera da Rampa. A gente acompanha vocês, a conferência foi linda. Eu fico apaixonada de ver aqueles adolescentes prostrados. E o que eu mais desejo é porque a gente que tem filhos, a gente quer ver eles assim, assumindo o nosso lugar, assumindo e sendo muito mais apaixonados por Deus. Então, para nós é lindo ver o trabalho de vocês com os jovens, com os adolescentes. A gente quer isso para Campo Grande, a gente quer isso para o Brasil, a gente quer isso para o mundo, né? Então, Deus continue capacitando vocês, que a conexão de vocês com Deus e um com o outro seja assim marcante mesmo, real na vida de vocês, tá? Dá um beijo na Pérola, um beijo na Flor, na sua mãe que tá aí com você também, nessa família linda, tá? Obrigado. Eu também agradeço muito, até o que você falou. Agora me lembrou uma frase do Paul Washer, né, que fala: nós só seremos uma igreja forte quando nós tivermos famílias fortes. E é a oportunidade que Deus está nos dando de fortalecer a nossa família, tanto a nossa família em casa, quanto a nossa família da fé, para que possamos também ser essa igreja forte de Cristo, né? Então, eu agradeço porque é isso que nós estamos fazendo, é isso, né? É fortalecer uns aos outros em amor. Então, vocês estão nos fortalecendo. Espero que a gente também esteja fazendo isso com vocês. Estamos orando também. E nós agradecemos muito a vida de vocês, o tempo que vocês nos deram hoje. E agradecemos a todos que estiveram aí com a gente participando também. Também, cada um. Um beijo para vocês. Agradecer também. Queremos orar por vocês. Bênção. Vamos. Te recebe. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por este tempo precioso que nós passamos juntos com nossos amigos, grandes pastores aí do Rampa Church. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aprendendo e não a duras penas, mas estamos aprendendo através do sofrimento e através das lutas que o Senhor nos chamou para algo maior. E eu creio mesmo que este tempo chegou de nós nos fortalecermos no Senhor, em famílias do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo. E nós declaramos isso sobre a vida do Sidão e da Raquel agora, da Flor, da Pérola, Senhor, que eles sejam esta família fortalecida no Senhor, que eles fortaleçam também o seu ministério no Senhor, Pai, que eles sempre tenham essa certeza de que eles foram chamados pelo Senhor e que o Senhor esteja realmente provendo tudo que eles precisam, Pai. Então nós declaramos aqui a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre o ministério deles, sobre esse estado lindo que o Senhor fez, que é o Rio de Janeiro, sobre Volta Redonda, Senhor. Abençoa mesmo, Pai. Derrama a tua presença sobre a vida deles, Pai. Nós te agradecemos também porque sabemos que o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor sempre está conosco, mesmo em meio à pandemia, a toda essa situação. O Senhor sempre está conosco. E nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor esteja mesmo, Deus, continuamente usando a vida do Sidão e da Raquel para a glória e honra do Senhor. Também agradecemos a vida de cada um que esteve aqui conosco, ligadinho aí no Insta. Muito obrigado, Deus, por cada família representada aqui, Pai. Que o Senhor nos abençoe e também os alcance aonde eles estão agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada! Obrigado, bênção. Oi, gente, vocês que participaram da live. Ai, que lindo! Pena que a gente não pode falar com todo mundo, gente. Obrigada! Beijo pra vocês aí da Rede Mais. Igreja linda, que a gente tá apaixonado para conhecer vocês, cada jovem, cada adolescente, cada adulto. E vocês, ó, fica o convite para estar aqui também no Rio, vem pro Rio, gente. Vem, assim que passar tudo isso aí, vem mesmo. Beijo forte. Ó, Deus abençoe muito vocês, tá? Amamos vocês. Vamos falar mais, hein? Tchau! Valeu! Que delícia!
Espero que vocês tenham gostado desse papo gostoso, abençoador. E nós queremos que vocês sintam isso, sejam fortalecidos pelo amor de Deus, com a alegria de Jesus. Isso é o nosso desejo, que Jesus traga alegria no lar e na família de cada um de vocês, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês. Se inscreva lá no canal da Rede Mais. Ali vai ter muita coisa Siga boa. a gente no Instagram, se inscreva no canal do YouTube também. Hein? Isso, porque vai ter as lives, vai ter recadinho seu, vai ter coisas sobre o seu PGM. E o que nós conversamos aqui, nós queremos anunciar o amor de Jesus para todos. Então, Deus abençoe você, sua casa, e até quarta-feira que vem, que teremos outro convidado muito bacana para trocar um papo com a gente sobre família, relacionamento, marido e mulher. Olha, vai ser uma bênção, tá? Deus abençoe vocês, um beijo no coração. Tchau, tchau, gente!